eu não consigo avançar sem te fazer uma pergunta que divide muitos céticos, que é sobre a existência de Jesus. Nos seus estudos, na sua experiência no ambiente acadêmico de historiadores do cristianismo, você percebe que a maior parte dos historiadores é favorável à existência de Jesus, conforme a coleção de evidências, de indícios, ou você percebe que o negócio está bem dividido? E qual é a sua visão a respeito disso? Dá para afirmar que Jesus, enquanto um homem, um profeta, apocalipsista, de fato existiu? A probabilidade é muito alta, é muito questionável isso. Como é que você vê essa questão, inclusive sobre aqueles que afirmam que Jesus foi uma invenção romana? Nem existiu esse cara. Você acha que isso é um exagero? Enfim, comenta isso que divide, né, o meio dos céticos e tal. Academicamente, assim, quando você pega entre historiadores, a maioria esmagadora, né, absoluta dos historiadores acredita que Jesus existiu, que houve um homem chamado Jesus ali na região da antiga província da Judéia, né, ali na chamada Palestina, que vai ser chamado de Palestina, já era chamado também antes de Palestina, e essa figura era um profeta apocalíptico. Essa ideia, ela não é estranha. Esse que é o ponto. Quando você busca evidências para figuras do passado, você não pode cobrar muita coisa, porque a quantidade de vestígios que sobram das figuras é mínima. Inclusive quando a gente fala de reis, imperadores, quanto mais de um pregador itinerante da Palestina do primeiro século, das margens da Palestina do primeiro século. Então, você esperar encontrar alguma coisa de Jesus, né? Aí você fala assim: ah, não, mas Jesus é um cara, pô, impactou o mundo, o calendário foi dividido entre antes e depois de Cristo, tudo isso é posterior. O cristianismo ele se torna grandioso, triunfante e impacta o mundo séculos depois de Jesus. O calendário é dividido em antes e depois de Cristo, 700 anos depois de Jesus, que começam essa proposta. E para isso você aceita é mais tempo ainda. Então, assim, é preciso pensar nos tempos de Jesus, quando Jesus era só Jesus mesmo, quando não era o fenômeno do cristianismo que a gente conhece hoje. Então, não é uma figura impactante na antiguidade, no período em que ele viveu. O impacto dele vai ser sentido muito tempo depois. Então, beleza. Não era de se esperar que a gente tivesse muitos vestígios da existência de Jesus, a gente não tem. Assim como, repito, a gente não tem nem de Pilatos, né? Recentemente foi encontrada a primeira evidência arqueológica da existência de Pilatos, que era o governador ali da Judéia. Então, assim, não era de se esperar que a gente tivesse vestígios de Jesus. Agora, a gente tem testemunhos escritos sobre Jesus, os próprios evangelhos. Aí você fala assim: ah, não, mas está na Bíblia. Bom, mas a Bíblia é um documento escrito, assim como os outros documentos escritos da antiguidade. O fato da Bíblia trazer coisas que são extraordinárias, os textos sobre Pitágoras também são absolutamente extraordinários. Os textos sobre Apolônio de Tiana, que é um fazedor de milagres, também ali mais ou menos da época de Jesus, um pouco depois, são cheios de milagres. Então você tem textos. Você não vai eliminar a Odisseia, a Ilíada e a Odisseia como uma fonte histórica porque os deuses intervêm na guerra. Né? Você aprende sobre a cultura grega perfeitamente lendo a Ilíada e a Odisseia. Da mesma forma, a gente entende os tempos ali da Palestina antiga, né, da Judéia, da Galileia, dos tempos de Jesus, lendo os evangelhos. Eles não são tirados assim completamente da cabeça. Pode ter desenvolvimentos lendários ali, claro, com certeza. Exageros. Agora, você você lê aquele texto e fala assim: pô, isso aqui é extraordinário demais. É um cara fazendo milagres? Nossa, isso aqui parece ser inventado. A quantidade de texto que a gente tem desse tipo é gigantesca. Né? Inclusive atribuições a figuras que a gente acredita historicamente que existiram, como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, acho que ninguém duvida da existência de Alexandre o Grande, tem uma série de moedas, esse sim varreu o mundo, né? Também com o seu exército, então a gente tem muita coisa sobre Alexandre o Grande, mas Alexandre o Grande tem histórias dele subindo aos céus levado por dois grifos, dele chegando visitando o paraíso, o Talmud fala sobre isso, em vida, né, no caminho para a Índia, dele enfrentando dragões no caminho para a Índia. A gente não precisa, diante disso, falar assim: ah, então inventaram Alexandre, porque dragão não existe. Né? Então, acho que muitos céticos pensam assim, né? Ah, como o milagre não existe, Jesus fazia milagres, logo Jesus não existe. Jesus pode ter existido, não feito milagres, as pessoas atribuíram milagres a ele. Que é o que eu acredito que, por exemplo, aconteceu com Pitágoras. Eu acho que a maioria das pessoas acredita que Pitágoras não tinha uma coxa de ouro e nem era filho de Dionísio. Mas ele provavelmente foi um filósofo, né? Um matemático mesmo. Então, assim, são textos que aparecem. Então a gente tem que separar o que provavelmente é histórico e o que provavelmente são desenvolvimentos lendários. Então, assim, eu acho que a maioria dos historiadores vai nessa também, que a figura de Jesus é
perfeitamente adequada para o tempo dele. Era um profeta apocalíptico que a gente tem uma série de outros, candidato a Messias que a gente tem uma série de outros, e os textos falam dele fazer milagres, ser um milagreiro itinerante que a gente tem uma série de outros. Né? Então, assim, não é uma figura nada excepcional para que se jogue sobre ela uma hermenêutica da suspeita, né? Que será que tem por trás disso aqui? Porque você teria que, basicamente, abrir mão da história antiga como um todo, se você for aplicar esse mesmo rigor à E a história de gente Jesus. tem registros espaçados a partir de pessoas que tiveram intenções diferentes também de deixar a marca daquilo que ouviram sobre Jesus, em vez de uma coisa muito coerente, publicada ou feita de uma vez, sem contradições, se a gente pensasse na hipótese de um pequeno grupo de pessoas poderosas que inventou essa imagem para o domínio da sociedade, né? Tem uma versão mais conspiracionista, assim. Conspiracionista, no sentido de que, antes que o pessoal fique chateado aqui comigo, de ser uma ideia de que um grupo de pessoas poderosas, sem que a maioria soubesse, combinou para ter um domínio, para explorar das pessoas de alguma forma, para ter algum tipo de vantagem, alguma coisa, e acabou fazendo, fabricando essa imagem. E na ausência de boas evidências desse tipo de ideia, tecnicamente, isso é chamado de uma teoria da conspiração, tá, gente? Não estou dizendo que conspirações não existam, mas existem ideias a respeito de conspirações que carecem de evidências, e aí aparece essa nomenclatura de teoria da conspiração. Então, o Bart Ehrman, por exemplo, no livro Jesus Existiu ou Não, no final ele chega a dizer o seguinte: caraca, tudo bem, a gente pode considerar essa hipótese, a gente não vai jogá-la no lixo sem nenhuma consideração. Mas as pessoas que estão afirmando isso precisam reunir evidências para apresentar o caso, para a gente avaliar a plausibilidade disso. Até o momento não foi feito isso, pelo menos é a visão do Bart Ehrman nesse livro dele, e eu não sei se as coisas andaram a partir de então. Então, essa pegada de sugerir que um grupo de pessoas poderosas inventaram a história de Jesus é algo que carece mesmo de evidências, não é levado muito a sério na academia. É isso, Henrique? Exatamente. Tá, beleza, perfeito então. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!